Olá, sejam bem-vindos ao canal Cláudia Grangeiro, Psicologia e Informação. Seja muito bem-vindo, você que é novato aqui no canal, você que não conhece o nosso canal. Esse é um canal exclusivo da plataforma YouTube, onde eu trago profissionais do Brasil inteiro para um bate-papo delicioso. Cada semana é um tema que a gente discute e hoje o tema é dislexia. Você já ouviu falar de dislexia? Conhece alguém que tem esse diagnóstico? Ou você profissional, tá com um caso de dislexia no seu consultório e você não sabe o que fazer. Hoje o nosso bate-papo é com a fonoaudióloga Marília Seno. Tudo bem, Marília? Tudo jóia, Cláudia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, compartilhando um tema tão especial para mim, que é a dislexia, e tão importante no contexto educacional. Seja muito bem-vinda. A gente que agradece por você ter aceito o convite. Marília, conta um pouquinho pra gente da sua história. Tá jóia. Eu sou graduada em fonoaudiologia e logo em seguida eu optei por fazer especialização em audiologia. Eu fui para o Centrinho de Bauru, me especializei em audiologia e em 2001 eu recebi um convite para trabalhar como fonoaudióloga na Secretaria Municipal de Educação de Marília. E aí meus pezinhos foram todos, os dois para a área da educação, né? Eu fiz psicopedagogia, depois me graduei em pedagogia e agora, em agosto, eu finalizei meu doutorado em educação aqui na Unesp de Marília. Durante toda essa trajetória, eu ministro paralelamente cursos de formação continuada para professores, que é a minha grande paixão, trabalhando com o tema de transtornos de aprendizagem, alfabetização, dificuldade e inclusão escolar. Nossa, que bagagem ímpar, né? É um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigada, viu? Marília, conta pra gente o que é dislexia. Bom, vamos lá então, né? Um tema bem específico. A dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem. Ela tem origem neurobiológica e a principal manifestação da dislexia é uma dificuldade para aprender, né? Então, o que significa a origem neurobiológica dela? Isso quer dizer que o indivíduo ele vai nascer com a dislexia e permanecer por toda a sua vida com essa condição. Então, popularmente, as pessoas dizem que não tem cura, né? Realmente, ela não tem cura, mas é perfeitamente possível a pessoa aprender estratégias para viver com a dislexia, né? De uma forma natural e sem que ela limite os desejos ou profissionais que essa criança na escola e depois como adulto pode alcançar. Que ótimo, é importante a gente esclarecer, porque às vezes a criança ou o adulto que carrega esse diagnóstico, que traz consigo esse diagnóstico, ele é acompanhado de muitos rótulos, né? E isso prejudica muito o caminhar, até mesmo o acompanhamento terapêutico dessa pessoa. Isso, é muito importante falar que a dislexia não tem nenhuma relação com déficit intelectual, né? É uma condição que acompanha crianças com intelecto normal, tá? E ela simplesmente, ela causa uma dificuldade na consciência fonológica, que é fazer a relação da letra com o som. Então, eu tenho uma dificuldade de associar o símbolo gráfico ao som que ela representa, né? Como nós estamos no Brasil e a gente usa a língua portuguesa, o português, o sistema de escrita dele, ele é alfabético, assim como o inglês, o italiano, o alemão, o espanhol. E o que isso quer dizer? Que quando eu vou me apropriar da linguagem escrita, eu me apoio na linguagem oral, na oralidade. Então, a gente percebe isso no momento da alfabetização, como as crianças, elas articulam o som da palavra que elas tentam escrever. Então, elas estão lá pensando em vaca, vaca, vaca. Então, esse é o apoio que elas precisam ter e que é muito difícil o disléxico conseguir fazer. Importante isso que você falou, porque como que a gente consegue entender a diferença entre a dificuldade e um transtorno de aprendizagem, né? Porque para leigos isso é difícil de compreender. Então, isso que você está explicando, né, Marília, que é diferente de uma pessoa que tem algum outro tipo de transtorno, é isso? Isso, essa pergunta é muito importante, porque a dificuldade de aprendizagem, ela também é uma barreira pedagógica que a criança pode apresentar na escola, mas a dificuldade de aprendizagem, ela tem uma causa que não é intrínseca ao indivíduo, ela pode ser ambiental, pedagógica, emocional. Então, eu posso chegar em um momento da escola, da fase escolar, que a criança está vivenciando um problema, uma separação de pais, ou um falecimento de algum ente querido,
ou uma mudança de cidade, uma mudança de professor, né? E que isso desencadeia uma dificuldade na minha aprendizagem que pode e vai passar. Muitas vezes eu preciso de um apoio profissional, psicológico, fonoaudiológico, psicopedagógico, dependendo da causa, né? Mas vai passar, porque ela não está na criança, não é orgânico. Já o transtorno de aprendizagem, no caso a dislexia, que é um transtorno específico que acarreta dificuldade na leitura, uma disfluência na leitura, causada por essa dificuldade na decodificação, que a gente chama relação letra-som, ela apresenta características muito específicas, que são diferentes de uma dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem eu posso ter ela acontecendo no momento que eu vou lidar com conteúdo novo. Então, a criança vai aprender a tabuada e aquilo passa a ser difícil para ela. Então, é muito específico daquele momento, né? Uma vez superado, compreendido como eu devo fazer para aprender a tabuada, ela passa, é passageiro, né? O transtorno não. Durante toda a vida, a dislexia, né? O indivíduo com dislexia, ele vai apresentar trocas ortográficas. A dislexia pode ser auditiva, visual ou mista. Ela é classificada, tem 3 diferentes tipos. Então, é muito específico a característica de cada tipo. A dislexia auditiva, o indivíduo apresenta dificuldade quando ele vai escrever uma palavra que nós chamamos, que tem o mesmo ponto articulatório de fonemas. Então, por exemplo, faca e vaca. Eu dito vaca, ele se confunde e escreve faca. Pato e bato, né? Então, são letras específicas que auditivamente são semelhantes. O PB, o F e o V, o X, que é o som do CH ou do X, com o J, né? Que é o G ou o J, o S e o Z, tá? Então, tem alguns sons que se assemelham auditivamente e a criança apresenta trocas neles. Na dislexia visual, essas trocas acontecem com letras que são semelhantes visualmente. Então, por exemplo, na hora da cópia, o M e o N, o O e o A cursivo, o I e o L. Então, as letras se parecem e quando a criança precisa reproduzi-las graficamente, ela confunde, né? Auditivamente, também tem uma confusão constante com a nasalidade. Então, o final ão, com AOT ou com M, o NH. Então, esses sons a criança confunde e apresenta uma dificuldade na hora de escrever. Muito interessante você ter explicado isso para a gente, os tipos, né, da dislexia. Qual que é a incidência dessa doença, doutora? A gente tem laudos, né? Desculpa, a gente tem autores relatando que a incidência é entre 5% e 17% da população escolar que realmente tem a dislexia. Nós sabemos que muitos profissionais ou até professores, quando veem que a criança tem uma barreira, acabam, de certa forma, rotulando isso. Não é uma crítica, né? Até porque precisa de um olhar muito diferenciado para saber o que é uma coisa e o que é outra. O importante é que, se você desconfia que tem alguma coisa acontecendo, que essa criança seja encaminhada, né? Porque a gente não pode ter um falso positivo como diagnóstico. Eu não posso rotular essa criança com dislexia sem que ela realmente seja. Doutora Marília, a gente agradece esse primeiro esclarecimento aqui dessa nossa conversa. Hoje a gente conversou sobre os tipos de dislexia, o que é dislexia, qual que é a diferença de transtorno de aprendizagem, dislexia, outras dificuldades. Então, para você que está aqui acompanhando o canal, não perca a nossa próxima conversa, que é continuidade dessa, explicando ainda mais sobre esse diagnóstico, que é tão importante na fase escolar. Então, se você tem um filho ou coleguinhas do seu filho que estuda na escola, netos, enfim, qualquer âmbito que contenha criança, divulgue esse vídeo. Com certeza irá ajudar muitas pessoas, pais que vivenciam essa problemática e às vezes não estão sabendo lidar com tudo isso. Como eu sempre falo em todos os vídeos do canal, a nossa maior intenção aqui deste canal é de fomentar conteúdo com qualidade. Então a gente chama os principais, os profissionais destacados no nosso país, com realmente conhecimento do que ele está falando, para vir aqui conversar com a gente sobre diversos temas. Então é super importante, compartilhem esse vídeo com várias pessoas que estão precisando compreender sobre a dislexia. Não perca a nossa próxima conversa, a gente volta já já.